A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 31º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias. E hoje nós temos como tema: adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. Nesse ciclo nós estamos orando pela cura espiritual. E de forma específica hoje pedindo ao Senhor que retire de nossa vida toda inveja, aquilo que nos leva a cobiçar aquilo que não é nosso, aquilo que é do outro, aquilo que faz os homens e mulheres passar a vida toda olhando na vida do outro, esquecendo de si mesmo, desejando, almejando o que é do outro, muitas vezes sem necessidade, porque a pessoa já é farta, tem tudo, mas por causa dessa situação, por causa dessa ação da inveja na pessoa, a pessoa não consegue olhar para si mesmo. É por isso que eu convido você a olhar para esse tema e dizer e contemplar a tua vida, porque ele vem trazendo a resposta para todo tipo de inveja. Adorarás o Senhor teu Deus, porque a adoração é quando você rende homenagem para alguém que é especial, alguém que é superior, alguém que é importante. Você rende louvores a Ele, você presta culto a esse Deus. Então neste momento nós devemos tirar o nosso olhar do outro e colocar em Jesus, adorar o Senhor, e depois só a Ele servir. Dentro desse contexto a inveja não tem poder, ela não pisará, ela não ganhará território na sua vida. Anderson, eu quero colocar isso em prática, porque o homem e a mulher que adora o Senhor e serve o Senhor, ele faz dois movimentos que é muito importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ele resiste às tentações e é prudente e sábio ao mesmo tempo. Age na prudência, age com a sabedoria do céu. E é nesse chamado que eu estou convocando você para dar um basta, para vencer os cenários de todo tipo de inveja que tem recaído sobre sua vida, ou muitas vezes os olhares que saíram também de nós de inveja. Irmãos e irmãs, esses são pecados geradores de outros pecados, como eu falei no vídeo anterior, mas devemos entender da seguinte forma: precisamos resistir às tentações. Se essas tentações da inveja, ela vem quando? Quando é que isso acontece? Eu quero que você pegue a palavra, aqueles que quando estiver assistindo o vídeo, que pode pegar a palavra, escute mesmo com a palavra na mão. Aprenda a ter esse contato com a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 1 e 2 diz: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu, e terminado esses dias ele teve fome. Irmãos, preste atenção, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para o seu momento de penitência. Muitas vezes as tentações ela vem no momento máximo de sua entrega, no momento em que você está entregando, no momento em que você está lutando para alcançar algo de Deus. Aí as tentações, muitas vezes as tentações têm acontecido aí. Irmãos, dentro do contexto, qual é o cenário que a inveja tem atacado a tua vida? Qual é o cenário? Muitas vezes você tem sofrido anos e anos com isso. Quantas pessoas têm até mais condição um do que o outro, mas se a outra pessoa troca um sofá, se a pessoa troca de carro, se a pessoa consegue mudar de emprego, a pessoa fica furiosa, até adoece por causa da inveja, porque quer o que é do outro, deseja o que é do outro. Muitas vezes a gente não compreende que é necessário voltar o olhar para o Senhor, é necessário estar cheio do Espírito Santo, é necessário compreender qual é o cenário que a inveja está atacando a tua vida. Se é na tua vida familiar, se é na tua vida profissional, se é dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas estão inquietas porque o irmão prega, porque Deus age na vida do irmão, da irmã, no ministério de música, na intercessão, na pregação. Observe, nós devemos policiar, porque se a gente ceder espaço para a inveja na nossa vida, ela vai destruindo a nossa vida, porque a gente começa a não viver a nossa realidade, começamos a ser prisioneiro dessa inveja. Muitas vezes a gente precisa tirar
Eu sempre digo isso. Quando a gente vai no grupo de oração, a gente vai para louvar. Quando a gente vai louvar o Senhor, esquece o outro, esquece a vida do outro. Muitos homens e mulheres pregadores, independente da patente, vamos dizer assim, da função que ocupa hoje, tem que tirar aquele senso crítico de avaliação da pregação das pessoas. Vá para experimentar graça, vá para viver, vai para louvar o Senhor lá dentro da missão, lá no teu grupo de oração, lá dentro da tua realidade. Porque se não for assim, a gente vai dando vazão para a inveja. Quantos grupos não terminaram por causa da inveja? Quantos ministérios não terminaram por causa disso? Então é necessário entender que a inveja acontece. Agora, ceder a ela, a decisão é sua. A decisão é sua. Porque Jesus foi tentado, mas ele não cedeu. Irmãos, quando Jesus acontece as 3 tentações no deserto, quando a palavra fala que ele foi tentado durante 40 dias, mas de forma explícita cita essas 3 formas que o mal tentou, aproximou de Jesus, tentando-o. Mas aqui a gente aprende algo importante para vencer toda a inveja. Primeiro, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos e irmãs, para vencer um homem de Deus que tem a palavra de Deus como base, nenhum espírito de inveja pode destruir, porque você adora o Senhor, o teu Deus, e você vai resistindo às tentações na palavra de Deus, porque você serve Ele, e a decisão de como servir é baseado na palavra de Deus. Então o mal, a inveja não pode penetrar na sua vida. Então, sou cristão, vou no grupo, vou na missão, mas não gosto de ler a palavra de Deus, tem uma coisa errada. Não ceda espaço, não ceda território para o mal. Então observe que no segundo ponto, Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Então, você está baseado na palavra de Deus, você adora o Senhor teu Deus e a Ele você serve. Então sabe o que acontece? Jesus disse, no terceiro ponto, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, irmão e irmã, o mal não pode tentar aquele que está revestido da glória de Deus, porque você está na palavra, você adora e você faz a vontade de Deus, você está em Deus. As tentações da inveja, de tudo isso não vai encontrar espaço na sua vida. Você vai aprender a olhar para si mesmo. Você levanta pela manhã querendo olhar na face do Criador para adorá-lo. As dificuldades do irmão, os problemas, se você não for para ajudar, você não vai interferir, você vai deixar quieto, você vai orar, você vai entender. Então nesse retiro é um retiro de transformação. Está na hora de aceitar a transformação. Se detectou ali, se o coração doeu, disse, não, olha, eu tenho agido na inveja, dê um passo atrás, começa a adorar Jesus, começa a olhar mais em Jesus, lá no seu grupo de oração, olha mais em Jesus, esquece as pessoas, esquece o coordenador de ministério, esquece fulano, esquece cicrano, esqueça, olha em você, olha como Deus e fala quando você for pregar, quando você for cantar, interceder. Não preocupa como fulano intercede melhor, o modelo, não tire modelos, seja você, seja autêntico, seja o pregador que Deus colocou, mas seja um homem de adoração, que faz a vontade de Deus baseado na palavra do Senhor. Aí a inveja vai cair por terra, porque o invejoso ele vai estar o tempo todo tentando matar a essência de Deus que está dentro de você. Irmãos, a tentação existe, mas a decisão é sua. Lucas 4, versículo 3, depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião, porque não conseguiu vencer. Jesus está cheio do Espírito Santo, repleto do Pai, e a palavra de Deus quebra todo mal, a palavra de Deus rompe com todo mal na tua vida. Receba a força do Espírito Santo, receba a força da graça de Deus na tua vida, em tua história. Receba a graça de Deus, a manifestação de sua glória em tua vida. Receba mesmo em nome de Jesus, deixando a graça de Deus se manifestar de forma abundante, de forma grandiosa, de forma abençoada. Irmãos, dentro de tudo isso, eu convido você a olhar da seguinte forma, porque só depois disso é que nós vamos agir na prudência, com sabedoria.
Só depois disso que nós vamos conseguir agir com prudência e sabedoria. E aí, observe, eu quero aqui colocar para vocês a história de José do Egito, os sonhos que ele tinha. Gênesis 37, versículo 10, e ele conta o sonho. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido ao seu pai, pelo seu pai. Que significa, disse-lhe, este sonho que tivesse, viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Porque muitas pessoas têm inveja dos seus sonhos. Muitas pessoas, eu já tive que lidar com isso. Quantas vezes até mesmo pessoas que estão num alto nível de espiritualidade, de ordenação, e eu partilhei um pouco do que Deus falava com o carisma, a missão. A pessoa olhou para mim e falou assim: olha, é de Deus, mas eu tenho 50 anos de ministério e Deus nunca falou desse jeito comigo. E eu senti ali que a pessoa estava com algo no coração, dizendo assim: agora vai falar com esse moleque, eu não sei de onde veio, eu não sei nem o que aconteceu, o que Deus está falando com ele. Vai entender os critérios divinos, vai entender porque Deus fala diretamente no seu coração, meu filho e minha filha. Presta atenção que os seus sonhos têm que ser guardados no fundo do teu coração, baseado na adoração. Construa na adoração da palavra de Deus. Agora eu te digo, os sonhos de Deus para mim e para você vai cumprir se você adorar o Senhor teu Deus, servir Ele e ter como base a palavra de Deus. Porque isso, você está revestido da graça de Deus, e o demônio não pode tentar aquele que está revestido do poder de Deus. Não pode tentar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, está cheio da presença de Jesus. Então o mal tem que bater em retirada. É assim que vem a inveja, é assim que deixa o invejoso para trás. Gênesis 37, versículo 10 e 11. Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança deste acontecimento. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu com José. Eu quero aqui partilhar com vocês. Vocês têm sonhos assim como eu, sonhos proféticos. Deus tem falado, eu quero dizer assim, eles vão se cumprir, meu irmão, minha irmã, mas nem todos vão compreender, e a maioria vão te perseguir. Os da sua casa pode estar batendo você em casa. Muitos de sua casa vão te bater porque não compreendem os sonhos que Deus colocou no seu coração. Muitos do seu grupo de oração vão te bater. Muitos do seu grupo de oração vão te vender, te colocar num saco, te vender, porque não consegue aceitar os sonhos que Deus está revelando para você. Mas mesmo assim, José continua firme no seu Deus, não adora outro Deus, continuou adorando, continuou firme na palavra, no ensinamento recebido do seu pai, não descuidou. Pode estar batendo, meu filho, mas é assim que eu tenho resistido, é assim na adoração, na palavra. Pode negar o direito de você pregar, pode negar o direito de você estar entre os seus, mas você vai continuar na adoração, você vai continuar na palavra de Deus, porque você acredita que os sonhos que Deus sonhou para você vai se tornar realidade. Então eu estou falando com homens e mulheres de coragem, não estou falando com covarde. Então você olha no cenário da sua cidade, você sabe que através do poder da palavra de Deus pode ser transformada, mas é necessário acreditar nos sonhos que Deus colocou. E José foi apanhando, meu irmão, minha irmã, vendido como escravo, foi injuriado, foi difamado, e os próprios irmãos, as próprias pessoas da casa, o próprio âmbito familiar foi quem entregou ele nas mãos dos algozes. E aí ele segue apanhando como escravo, ele segue com aquela vida limitada. Injuriaram, difamaram, colocaram no cárcere, bateram, espancaram, cuspiram nele, mas ele continuou adorando, continuou servindo o Deus dele mesmo em terra estrangeira, continuou firme na palavra e nos ensinamentos que o pai o ensinou. É disso que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. A tentação existe, mas você decide se você vai ceder a ela ou não. Mas quando Deus resolve mover a mão em favor de um dos seus, quando Ele resolver mover a mão para cumprir os sonhos que Ele colocou na tua vida, o mundo não vai compreender, e Ele faz subjugar todas as estruturas que se opuseram contra você e contra a sua vida. Gênesis 41, versículo 39 e 40.
Depois do sonho do faraó, que Deus revela a José, que José disse: olha o mover da mão divina, honrando este homem que não abandona o seu Deus, que tem o olhar voltado, não ficou com inveja dos outros escravos que se corromperam, não ficou com inveja de ninguém em lugar nenhum, por causa de nada. O olhar dele estava voltado para o seu Deus, estava voltado nas palavras, nos ensinamentos, e continuou servindo mesmo longe. Olha o que Deus faz. Naquele momento, e disse em seguida a José: pois que teu Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Faraó diz isso para ele: tu mesmo será posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Esse aqui é o que Deus faz com o escravo. Isso aqui é o que o homem que resiste pode estar batendo, está doendo, está machucando, mas ele continua acreditando, adorando, continua servindo o Senhor e firme na palavra, nos ensinamentos. É isso que vai acontecer com você se você permanecer. É isso, minha filha, que vai acontecer com você. Você vai ser honrado, porque Deus faz a mão dele mover, e ele não move com pouca coisa não, ele faz a abundância da graça. No versículo 41, 42 diz: vê, disse-lhe ainda, eis que te põe a testa de todo o Egito. E o faraó, tirando um anel, aqui olha está a honra, de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe no pescoço um colar de ouro. Aqui o escravo deixa de ser escravo e recebe a dignidade de sua liberdade. Recebe um anel, porque ali não era o faraó, era o Deus de Israel vestindo José de linho e purpura e dando dignidade de filho que foi negada para ele na casa do seu pai, dando a dignidade para ele que foi negada entre os seus de sua casa, porque o perseguiram, porque o injuriaram, porque o difamaram, porque não souberam aceitar e nem reconhecer os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele. Muitos dos meus irmãos, dos filhos do profeta Elias, muitos dos que estão nesse retiro têm sofrido por isso, porque Deus tem colocado sonhos no coração, mas o que não dá para suportar são homens e mulheres que não deixam a graça de Deus ir além no coração, não deixa essa graça de Deus fluir com abundância, não deixa essa misericórdia de Deus fluir, porque Deus, Ele move e Ele faz a graça chegar com abundância, porque Deus honra os que confiam em sua misericórdia. Ele confiava no Senhor dos Exércitos. Gênesis 41, versículo 43 e 44. E fazendo montar no segundo de seus carros, mandou que clamasse diante dele: ajoelhai-vos. E ele saiu pelas ruas da cidade. O escravo que fedia, o escravo que estava limpando os cárceres, ali estava sendo honrado, porque aqui eu não vejo o faraó fazendo isso. Eu vejo o Senhor dos Exércitos cumprindo as promessas. Eu creio nessas verdades, meu irmão, minha irmã. Eu creio que Deus vai cumprir os sonhos que Ele colocou no teu coração. Eu sei que Ele vai cumprir os sonhos da missão dos filhos do profeta Elias. Quem viver verá. Acredita nisso. Toma posse daquilo que Deus colocou. E assim lhe foi posto à frente de todo o Egito. E Faraó disse: só eu, Faraó, sem tua permissão não te moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito, porque ali Deus tornou ele governador, porque era isso que Deus queria fazer com ele desde o início. Então você tem um chamado, um chamado à adoração. Não tenha inveja das pessoas, esquece isso. Olha para a sua vida, olha o que você precisa mudar, que você precisa melhorar para ser diferente, para ser um homem ou mulher de Deus. Eu quero concluir dizendo para você: não esqueça de voltar o olhar para a sua realidade. Jesus é o Senhor. Volte o seu olhar para Ele, adore Ele, e só a Ele sirva, meu irmão. E aí você vai resistir às tentações, e vai ser um homem sábio e prudente como José foi, porque você está amparado na palavra de Deus, e aí o mal já não poderá tentar, porque o mal não pode tentar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando você reveste da graça, Deus revela os segredos, Deus revela aquilo que tem que revelar, conforme está em Gênesis 41, 39, que revelou a José, e ele se tornou um homem prudente e sábio. Meu irmão, minha irmã, então eu peço
Que pela graça de Deus venha sobre ti. Que toda inveja, todo olhar, que nesse momento o Espírito Santo vai te dando a capacidade de olhar para si mesmo, vai te dando a capacidade de amparar a sua vida na adoração, amparar a sua vida no serviço para o Senhor, obediente na palavra de Deus, nos ensinamentos, não negociando, não traindo esses ensinamentos, não cedendo às tentações da sensualidade, de tudo aquilo que foi colocando no caminho de José. Ele não cedeu, mas ele reagiu, ele lutou. E homens valentes e guerreiros, Deus move a mão poderosa. Mova, Senhor, tua mão poderosa em favor desses filhos. Mova em favor desses homens e mulheres que têm acompanhado a missão dos filhos do profeta Elias, que têm compartilhado, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, essa evangelização com seus de sua casa, com amigos e irmãos. Que receba neste momento a graça do Espírito Santo. Vai libertando de toda inveja, Senhor, de todo olhar de inveja que abateu sobre a vida desse filho e dessa filha, trazendo consequências, trazendo doenças, trazendo enfermidades. Quebra agora toda a maldição da inveja, Senhor, sobre a vida dos homens e mulheres, Senhor, mas retira também toda a presença da inveja em nossa vida, Senhor. Nós a repreendemos em nome de Jesus. Nós rompemos com ela agora diante de sua glória, diante de sua majestade, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de glória e de majestade. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nasci para te adorar, Senhor, nasci para te servir. Eu te dou graças, eu te glorifico, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra e de glória. Eis o Senhor dos exércitos, o Senhor que te deixa livre. Em nome de Jesus, seja liberada sobre você a libertação de todos esses males. O espírito de inveja que bate em retirada da sua casa, da sua vida profissional, da sua família, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós seguimos firmes nesse retiro, mas olha mesmo para aquilo que Deus está falando com você e faça o movimento na direção daquilo que Deus sonhou para ti.